Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 18 de novembro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido aí de imediato para se inscrever aqui no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Investe. Basta você passar o cursor do seu mouse aqui em cima da imagem, inscreva-se se ela estiver aparecendo para você. E na sequência vai aparecer a opção para você clicar aí em se inscrever gratuitamente no canal. Lembre-se de deixar o sino das notificações devidamente ativado. Além disso, para que você receba as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, informações relevantes e as carteiras de ações, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Indo então para a análise de hoje, onde eu vou falar sobre o Ibovespa, que está apresentando aqui uma queda de 0,17%, leve queda de estabilidade, mas podemos falar uma perda de força aí por parte dos compradores, mas enfim, futuros, mini índice, mini dólar. E depois vem falando das ações, falando de PTR4, Vale 3, FLRY3, Detex 3, Tende 3, BBDC4, MGLU 3 e SUS B3. Começando aqui pelo Ibovespa, olha só onde o Ibovespa veio testar aqui o que era um suporte, agora funcionando como resistência em conjunto com a média, enfim, uma região ali de concentração de resistência. Antigo suporte funcionando como resistência, a média já funcionando como resistência, perda de força por parte dos compradores. Ibov, por enquanto, gerou força para cair e está gerando fraqueza para subir. Tendência indefinida no curto prazo, mas enquanto o Ibovespa não voltar a trabalhar acima dessa região, é um indício de que os vendedores estão um pouco mais fortes do que os compradores no Ibovespa, consequentemente nos ativos que estão ligados aí diretamente dentro do Ibovespa, porque o Ibovespa representa a média do comportamento de diversas ações, as principais ações da Bolsa. Então temos aqui ainda a possibilidade de a gente ver o Ibov voltar para esse nível aqui de suporte mais importante, lá na faixa dos 105.422 a 105.400, enfim, 105.422 a 104.817. Essa faixa aqui de pontos seria a região mais relevante de suporte para o Ibovespa, lembrando que pelo gráfico semanal o Ibov está dentro do movimento de correção por enquanto no preço ou no tempo, dificultando o curto prazo, as operações principalmente de curto prazo aí na ponta compradora. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, agradeço de imediato. Futuros, gráfico de 60 minutos, nós temos aqui um gráfico de 60 minutos, vinha numa tendência de alta que basicamente com esse retorno aqui que veio testar essa região, que era a região ali de topos anteriores, bate, tenta gerar sinalização de fundo, reverte para baixo, volta para baixo do fechamento do pregão anterior que foi de quinta-feira. E não deu sequência, já abre forte para cima, não gera nova máxima, já monta um candle forte para baixo, tenta gerar sinal de alta, não confirma e já volta forte para baixo. Cenário mais de ponta vendedora a partir do próximo pregão. Caso mantenha aqui o movimento para baixo, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora, topo descendente ou pivô de baixo, abriu caindo, topo descendente, principalmente topo descendente, foco maior na ponta vendedora. Suporte mais relevante nesse momento está aqui, ó. Essa região que parou de cair aqui assim e virou uma resistência aqui para frente, dificuldade de ficar aqui acima, depois vira suporte aqui nesse ponto, vira suporte aqui nesse ponto, enfim, uma região de suporte na faixa dos 106.535 a 106.405. Abriu caindo, chegou aqui nessa região ou abaixo dessa região, gerou sinalização de alta de 60, um gráfico de 30 minutos, aí sim ficaria mais focado em buscar a operação na ponta compradora de day trade através de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu subindo, já viu que veio para cima de quê? Para cima dessa zona de resistência que era para ter funcionado como suporte, região do 107.020 até um patamar aqui em torno de 107, 165, enfim, até um pouco mais acima, mas o fato é, chegou nesse nível aqui, abriu subindo. Eu focaria um pouco mais em fundo ascendente, não buscaria muito pivô de alta. Fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, de olho nessa zona de resistência, ou seja, na perda de força por parte dos compradores nessa região. Se subiu, patinou nessa região, gerou topo descendente no gráfico de 60 ou de 30 minutos, foca novamente em operação na ponta vendedora, através de topo descendente ou mesmo pivô de baixa. Quando fala aqui pivô de baixa, porque aqui já se afasta um pouco mais da zona de suporte. No dólar, dia de hoje de alta, dólar rompendo toda a zona de resistência ali que tinha pela frente, olhando aqui para trás, rompendo todos esses topos anteriores, sem nenhum sinal de correção ainda no gráfico diário, sem perder as mínimas ascendentes.
Gráfico de 60 minutos, dólar que abriu aqui forte para baixo, já gerou um sinal de subida, um fundo em cima desse patamar de suporte e continuou com essa sinalização de fundo, passando por tudo aqui para cima, ou seja, ficando muito mais focado em operação na ponta compradora no decorrer do dia, através desse movimento de alta no dia 60 ou no gráfico de 30 minutos. Então o dólar favoreceu muito mais a operação de compra. Se mantiver dentro desse movimento de subida, ainda cabe a possibilidade de se buscar a operação de compra através de fundo ascendente, ou seja, ou mesmo pivô de alta. Agora abriu caindo, veio para baixo desse nível aqui, pelo menos desse nível aqui de 4.208 e passou a gerar topo descendente, possibilidade de trabalhar na ponta vendedora. Mas enquanto isso não acontecer, foco maior na compra, abriu subindo, veio subindo, se afastando aqui mais da média móvel de 13 períodos, sinalização de topo no G60 ou no G30, mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Seguindo aqui para a vendedora no sentido de topo descendente, é o pivô de baixo no gráfico de 10, 8, 5 minutos. Seguindo aqui para as ações, a PTR4 no pregão de hoje queda de 0,75%, já saiu do leilão de fechamento, queda aí de 0,75%, segue dentro do movimento de baixa, algo como se tivesse feito isso aqui, né, pegando ali principalmente pela questão dos fechamentos, não só essa oscilação, então teria até uma tendênciazinha de baixa aqui no gráfico diário. Considerando a mínima, então ainda a gente não tem essa tendência de baixa, mas a tendência está indefinida no curto prazo na Petro, dentro de um movimento de baixa já do gráfico semanal. Se essa ação no decorrer dessa semana proporcional, que eu comentava aqui para trás, se ela vier aqui para baixo e gerar algum sinal de alta aqui no gráfico diário, me interessaria em abrir na operação de compra. Até agora esse sinal de alta não aconteceu, se encaixando aqui para uma compra para mim, para minha metodologia. Aguardar aí mais os próximos pregões, vamos ver se ela venha fechar aí um pregão para cima, preferencialmente dos 29,85. Quem sabe aí no pregão dessa terça-feira. Não que isso vá acontecer, mas se acontecer, me interessa em abrir uma compra em cima de Petro. Por enquanto, não interessa em compra de imediato, ou seja, nem só por oscilação acima da máxima desse candle não entraria. Aguardaria realmente fechamento em cima desse papel. Ou mais abaixo aqui, é uma correção mais para baixo, entrando mais na região ali de topos anteriores, que seria um patamar ali na faixa dos 28,32 a 28,18, para avaliar uma compra mais afastado dessa média móvel de 13 períodos e dessa região de fundo anterior, que é um patamar aqui que tende a funcionar agora como resistência, por volta dos R$ 29,48. Vale 3 no dia de hoje apresentou aqui uma alta de 1,3%, mas enfim foi lá, já abriu em alta e terminou um candle ali perdendo força por parte dos compradores. Mas está dentro de um movimento de subida, uma sinalização de fundo, só que abaixo da média. Então risco um pouco maior para uma posição comprada, para quem entrou comprando ativo, o stop fica aqui em stop de operação de swing trade de curto prazo em 46,95. E um dos principais desafios da ação, além da média móvel de 13 períodos aqui que ela tem pela frente, o gap de baixa aqui de corpo que está aqui nesse patamar, na faixa ali dos 47,90, o principal ponto aqui de resistência fica lá por volta dos 48,60 até 48,92, zona mais pesada de resistência por ativo. Então, por enquanto, Vale 3 não está encaixando a operação de compra aí para mim nesse momento. Fleury bateu no objetivo hoje da operação, segundo objetivo que foi traçado para essa operação, lá na faixa dos 27,23, chegou a bater em 27,51, perdeu um pouco de força, deixou aqui um candle de perda de força por parte dos compradores, uma longa sombra superior, mas segue dentro da sua tendência de alta de curto prazo a Fleury. Essa operação de compra que a gente tinha efetuado aqui no início do pregão da quinta-feira passada, antes do feriado, bateu então no objetivo, proporcionando um ganho de 4,61% na operação, e isso representou um crescimento de 1,25% sobre o capital total após essa operação aí da Fleury. Depois dela temos aqui uma operação que a gente está dentro, comprado que gerou uma alta hoje de 4,12%, a Detex 3. Fechou bem no pregão de hoje, bom para a nossa entrada, porque a ação consegue fechar acima de vários topos anteriores, ou seja, essa região aqui agora tende a funcionar como um patamar de suporte. Daria até para se trabalhar com um stop até de proteção nessa operação, não sair mais perdendo, stop podendo ficar ali nos 13,19, que é basicamente o nosso preço de entrada. Um centavinho acima do preço de entrada, sugerido para entrada. Fechou aqui, tinha fechado abaixo do preço de entrada na sexta-feira. E aqui no pregão de hoje, com essa mínima aqui na faixa dos 13,20,
traz a chance de jogar no stop na faixa dos 13,19, tentando pegar ainda o objetivo dessa operação, que é ali um pouquinho acima dos R$14. O desafio agora principal para a Detex é essa região de topo anterior que é visível bem lá no gráfico semanal, 13,67, mais acima R$13,85. Mas enfim, já uma operação fluindo bem no sentido de até trabalhar com stop de proteção. Tend 3 perdeu força no leilão de fechamento, estava com alta, ainda continuou com alta, 0,62%, mas estava um candle aqui um pouquinho mais para cima, o leilão jogou ela para baixo, gráfico de 1 minuto, olha o que o leilão fez. O leilão aí caiu 0,73% só no leilão, então, ou seja, ela estava com alta aí de 1,3%, ficou ali com alta de 0,62%. Perdeu um pouco de força onde? Na zona de resistência principal, mas seguimos na ponta compradora, não teve nenhuma alteração, o stop está aqui embaixo ainda para esse ativo. Se fechar um próximo pregão aqui para baixo e o próximo ainda gerar nova mínima, tendência de uma possível saída, antecipação, subida do stop dessa operação em Tend 3. Na sequência, vamos falar aqui de BB, só para mencionar em relação a Tend 3, que a nossa entrada em relação a Tend 3, aqui em torno dos R$ 25,70, ela fechou em R$ 25,81. Bradesco sinalizou o início de um fundo, mas lembrando, é um fundo descendente, a tendência é de baixa, logo qualquer operação de compra contra a tendência tem um risco maior. Então, ou seja, quando eu falo de risco maior, probabilidade menor de dar certo na operação ou de não evoluir tanto assim para cima. Então o ativo já anulou essa formação de fundo, já perdeu a mínima do fundo anterior, ou seja, na hora que era para voltar para cima do patamar que foi perdido, que era ali um topo anterior e um fundo aqui anterior, enfim, o que era uma zona de suporte que terminou respeitando aqui, mas a partir desse candle já veio para baixo, testou essa região e já ficou aqui embaixo. Enfim, já temos um teto aí bem definido para BBDC4 por volta dos 33,59 a 33,77. E o teto que eu vejo com maior relevância está aqui, ó, que passa por um topo anterior, por esse topo anterior e por esse fundo anterior. Ou seja, o ativo vai gerar um sinal realmente maior de força por parte dos compradores se voltar a trabalhar principalmente acima dos 34,50. Mas por enquanto, viés de baixa, dentro de um movimento de baixa do gráfico semanal, a tendência aqui que era de alta vai deixando sinais de enfraquecimento por ter fechado abaixo da média e agora perdendo a mínima até do pregão anterior. Então, BBDC4 aí, mínima do pregão anterior não, da semana anterior. Então, BBDC4 dentro do movimento de queda, mas sem gerar sinal de alta ainda no gráfico semanal, que apoia a operação de compra, seja de swing trade ou mesmo de position trade. Ainda não vejo entrada em Bradesco. Próximo nível de suporte para essa ação, olhando para o gráfico semanal, só lá na faixa dos R$ 31,58. No gráfico diário, tem uma região aqui de fundo anterior com um gap de alta. Então, ou seja, desse grande candle de alta, 32,79 a 32,24, desculpe, 32,61. 32,79 a 32,61, zona de suporte mais próxima nesse momento para Bradesco. MGLU 3, fechamento em alta de 1,65%. Ativo que conseguiu na quinta-feira fechar ali acima da média, fechar acima da zona de resistência, um patamar que estava funcionando aqui como suporte, mas nas duas vezes que gerou sinal de alta, veio para baixo. Teria acionado stop ali de perda de mínima do fundo que foi gerado. Novamente gera um fundo, fechando para cima, trazendo uma expectativa um pouco melhor. Gráfico de 60 minutos, o que é que aconteceu aqui no leilão de fechamento, principalmente, ao leilão dela. Jogou para cima aqui em 1,83% o leilão de MGLU3. Então, ativo no gráfico de 60 minutos, conseguiu proporcionar aqui uma recuperação. Eu até tinha selecionado esse papel no sentido de buscar a entrada pelo G60. Daria para se buscar alguma entrada de fundo ascendente no G60, que ainda ficou um pouco grande agora. Ou pivô de alta, o stop ficaria longo aqui nesse momento. Seria também uma forma de conduzir esse stop pela média móvel exponencial de 13 períodos. Mas enfim, para quem está dentro, mínima do pregão de hoje é um ponto de referência. Não seria mais interessante ver esse papel voltar para baixo da mínima do pregão de hoje, porque respeitaria essa zona de resistência aqui, localizada de 45,02 até o patamar de 45,90, zona de resistência que ela perdeu força para subir. E aqui está batendo justamente nessa região de novo, por volta dos R$ 45,00, região mais importante, R$ 45,00 até os R$ 45,46. Indo agora para SUSB3, que no pregão de hoje fechou com alta de 3,19%, parou ali em cima da média, o ativo está em tendência de alta de curto prazo. Possibilidade de compra, ponto um pouco mais negativo que eu vejo é a questão do tamanho do candle em relação à
relação risco-ganho para o topo anterior, ou seja, um stop seria essa proporção aqui, esse tamanho desse candle, stop abaixo da mínima dele, entrada aqui acima dessa máxima. Resistência já está em cima da resistência, né, que é uma região mais pesada por volta dos 38,26. Acima disso tem 38,89 e por último ali na faixa dos 39,26. Então, uma entrada aqui na SUSB3 na ponta compradora, o stop ficaria abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 36,34. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.